Bom, gente, dando continuação então a nossa aula, a gente vai resolver agora o exemplo L, que tá lá no material em PDF, lá pra vocês. Esse exemplo L, ele vai ter uma viga com um apoio fixo e um apoio móvel, uma carga distribuída e duas cargas concentradas. O apoio da esquerda eu vou chamar de apoio A e o apoio da direita eu vou chamar de apoio B. O apoio A, ele vai ser um apoio fixo, né? Então, tem duas reações. Reação vertical, que eu vou chamar de AY, e reação horizontal, que eu vou chamar de AX. Enquanto o apoio B, ele é um apoio móvel. Então, o apoio móvel tem somente uma reação. Vou chamar ele de BY. Além dessas reações de apoio, antes de nós começarmos a aplicar as equações de equilíbrio, a gente precisa concentrar essa carga que está distribuída aqui, tá certo? Nós temos uma carga distribuída ao longo de toda a extensão da viga com formato retangular. Então, a localização da minha força resultante vai ser no CG da figura formada pela carga, ou seja, no centroide do retângulo, que é bem no meio dele. Então, vai estar localizada aqui bem no meio da viga, certo? Se aqui são 8 metros, ela vai estar localizada aqui a 4 metros de distância do apoio A. E o valor dessa força vai ser equivalente à área desse retângulo. A alturinha dele corresponde à intensidade da força, que é 240, e a base desse retângulo vai ser a somatória dessas distâncias, que vai dar 12, né? 2 mais 8 mais 2. Então, 240 vezes 12, a gente vai ter, então, uma força de 2.880 kN. Quilonewtons. Bom, agora a gente pode aplicar as equações de equilíbrio, né? Vou começar aplicando a somatória das forças em x igual a zero. Só tem o AX em x, portanto, a gente pode assumir que ele vale zero. Vamos aplicar agora a somatória dos momentos. Posso escolher o momento no apoio A ou no apoio B. Vai ficar diferente do exercício anterior, agora eu vou escolher o momento no ponto B. Então, se eu estou fazendo a somatória de momentos no ponto B, BY não vai ter distância em relação ao ponto B, então, vou multiplicar BY por zero, vai zerar, certo? Outra força que eu estaria multiplicando por zero seria o AX. Por quê? O AX ele está na horizontal, exatamente no mesmo alinhamento do ponto B. Momento é força vezes distância, mas essa distância é uma distância perpendicular. Então, se eu tenho uma força na horizontal, a distância que eu uso é a distância perpendicular, ou seja, na vertical. Então, eu não tenho distância perpendicular entre a x, que está aplicada aqui no ponto A, e o ponto B, porque eles estão alinhados, né? Então, eu não teria distância vertical entre eles. Então, a x eu também multiplicaria por zero. Significa que, para esse caso, BY e AX não provocam momento no ponto B. Então, vamos lá, começando pela esquerda, aqui, pelas forças, né, que provocam o momento. A força de 50 kN em relação ao ponto B, que é o nosso ponto de análise, provoca um momento no sentido anti-horário. Então, positivo. 50. E a distância dessa força de 50 até o ponto B vai ser de 10 metros, né? 2 mais 8. A nossa reação vertical a Y provoca momento em B, porque se ela é uma força na vertical, ela tem distância horizontal até o ponto B, que é uma distância de 8 metros. E a força AY tende a girar no sentido horário. Então, negativo, e a distância de AY a B é 8 metros. A nossa carga resultante aqui da distribuída, ela tende a girar, então, em relação ao ponto B no sentido anti-horário, então é positivo. O valor dela é 2.880. E a distância dela até o ponto B é metade de 8 metros, né? Lembra que ela está bem no meio da viga? Então, daqui para cá são 4 metros. BY não provoca momento, então, falta só incluir essa outra carguinha de 50. Em relação ao ponto B, ela tende a girar no sentido horário, então negativo. E a distância dela até o ponto B é de 2 metros. Igual a zero. Então, nós temos 50 vezes 10
mais 2.880 vezes 4, menos 50 vezes 2. Então, isso aqui deu 11.920 positivo, desse lado da igualdade. E eu tenho ainda menos AY vezes 8. Eu vou jogar o AY vezes 8 para o outro lado. Então, AY é 11.920 dividido por 8. 1.490 quilonewtons. Por último, falta nós aplicarmos a somatória de forças em Y. A somatória de forças em Y é igual a zero. A gente tem a Y para cima, positivo, e ela vale 1.490, então já vou colocar ela com o valor aqui. BY para cima, positivo também, e para baixo nós temos 50, 2.880 e 50. Tudo isso igual a zero. Então, BY vai ser igual a 1.490 menos 50, menos 2.880, menos 50. Dá menos 1.490. Então, jogando para o outro lado, né, que tá tudo do lado esquerdo da igualdade, jogando para lá, vai ficar 1.490 positivo. Mas, professora, como assim BY e AY deu igual? Pessoal, se nós olharmos essa viga, ela é uma viga simétrica. Se eu dividir ela bem no meio aqui, o carregamento que eu tenho para o lado esquerdo é igual ao carregamento que eu tenho para o lado direito. E as reações de apoio também são iguais, porque a x é zero, né? Então, a gente pode considerar essa viga como uma viga simétrica. E se ela for biapoiada, metade da carga vai ser distribuída para cada apoio. Então, é correto, certo? O próximo e último exemplo de hoje é a viga do exemplo P. Ela é uma viga que tem um trecho de 8 metros, outro trecho de 3 metros. Deixa eu só centralizar a folha aqui. Aí. Um trecho de 8 metros, outro trecho de 3 metros. Tem uma carga distribuída de 40, uma carga concentrada de 20 e um momento aqui na ponta, concentrado aqui na ponta de 150 kN. Esse apoio aqui eu vou chamar de A e esse apoio aqui eu vou chamar de B, certo? No meu apoio A, como ele é um apoio fixo, eu vou ter duas reações. Então, reação AY e reação AX. E no apoio B, como ele é um apoio móvel, ele vai ter somente uma reação, que é a BY. Aqui nós temos uma carga distribuída retangular, então eu vou transformar ela em uma resultante. A força resultante dela vai ser bem no meio da viga, então na metade dos 8 metros, então aqui a gente tem 4 metros. E o valor dessa força é a área do retângulo. Eu tenho um retângulo de altura de 40 e eu tenho uma base de 8 metros. Então, a gente vai ter uma força ali de 320 kN. Feito isso, agora a gente pode aplicar as equações de equilíbrio. Então, fazendo a somatória das forças em x igual a zero, a gente tem só o AX, então a gente pode assumir que é zero. Fazendo a somatória dos momentos, agora eu vou fazer a somatória dos momentos em relação ao apoio A. Poderia fazer no apoio B também, se quisesse. Vamos fazer em relação ao apoio A. A x e a y estão aplicados no ponto A, então a distância em relação a A é zero, não provoca o momento. A carga de 320 kN, ela está aplicada aqui a 4 metros. Se eu travo aqui no ponto A, ela tende a girar no sentido horário, então sinal negativo. E a distância dela em relação ao ponto A é 4 metros. A reação de apoio BY em relação ao ponto A tende a girar no sentido anti-horário. Então, positivo. E a distância de BY até o ponto A são 8 metros. Aqui nós temos uma carga de 20 kN em relação ao ponto A, gira no sentido horário, menos 20. E a distância dela até o ponto A é o comprimento total da viga, que vai ser de 11 metros.
E por fim, se eu estou fazendo somatória de momentos e aqui eu tenho um momento concentrado, ele vai entrar na minha somatória. Se ele vai ser positivo ou negativo, vai depender do sentido do giro. No nosso caso aqui está sentido horário, então ele vai ser negativo. E como já é um momento, tá em quilonewton vezes metro, já aqui, eu não preciso multiplicar por distância, tá certo? Momentos só são incluídos na somatória de momentos, não são incluídos na somatória de forças. E precisa lembrar, então, que a gente não multiplica por distância aquilo que já é momento. Então, fechou aqui, certo? Portanto, menos 320 vezes 4, menos 20 vezes 11, menos 150. Dá menos 1.650, passando para o outro lado, 1.650. Então, BY é 1.650 dividido por 8, e vai dar 206,25 quilonewtons. Certo? Vamos agora fazer a somatória de forças em Y igual a zero. Força para cima positivo, força para baixo negativo. Então, a Y positivo para cima, BY também positivo para cima, e a gente sabe que ele vale 206,25, menos 320, menos 20 dessa carga aqui. E aqui nós temos um momento de 150. Como ele é momento, ele só entra na somatória de momentos, na somatória de forças ele não entra, tá? Então, igual a zero. E daqui a gente retira o valor de AY. Então, 206,25 menos 320 menos 20, a gente vai ter 133,75 negativo. Passando para o outro lado, vai ficar positivo 133,75 quilonewtons. E aí, fechamos mais um exemplo. Pessoal, para a aula de hoje, então, seria isso, tá certo? Fica de tarefa para vocês, então, para essa semana, vocês resolverem todos os exemplos de vigas que nós temos lá no material de apoio, tá certo? Lá no arquivo em PDF. Na nossa próxima aula, a gente vai estar resolvendo os exercícios de reações de apoio de treliças e eu vou estar liberando para vocês a atividade sobre esse conteúdo, certo? Então, bom restinho de semana para vocês. Até a nossa próxima aula.